Então, a Lei 12.334 estabelece, entre outras coisas, né, que os órgãos fiscalizadores devem classificar as suas barragens quanto à categoria de risco e quanto ao seu dano potencial associado. Categoria de risco quer dizer como a barragem foi construída, se ela foi bem construída e se ela é bem mantida, se ela tem toda a documentação, projetos, etc. E isso não vai ser tratado por nós nesse curso, nós vamos nos ater ao dano potencial associado. Então, a gente vai ver como é que a gente faz o que a gente chama de mancha, de classificação dessas barragens contra o DPA, e ela é basicamente um polígono de inundação, só que a gente não vai chamar isso propriamente de mancha de inundação devido à precisão dos dados que a gente vai utilizar, que não são tão grandes, né? Então, uma vez elaborada essa mancha, o que ocorrer dentro dessa mancha de feições de interesse, casas, indústrias, estradas, etc., vai gerar uma pontuação que no final vai classificar aquela barragem. Quanto maior a pontuação, maior o dano que ela vai potencialmente provocar em caso de ruptura. Então, o objetivo da metodologia é fornecer esse polígono com uma qualidade, a máxima qualidade possível, compatível com os dados que a gente vai utilizar, com um mínimo de esforço, um mínimo de capacitação, um mínimo de treinamento, etc., com um mínimo de tempo também, né? Agora, essa mancha não é uma mancha estrito sensu, ela não deve ser utilizada para outras finalidades além da classificação da barragem quanto ao seu dano potencial associado. Então vamos lá, o método basicamente consiste nesses 8 passos que eu vou apresentar agora. Primeiramente é calculada uma extensão a ser modelada. Assim, um grande problema de todo mundo que faz modelagem é tal, até onde eu vou com a minha modelagem. Então, com esta equação simples, é uma equação de terceiro grau, em volume, né? O volume é a minha variável, eu determino qual a extensão eu vou utilizar para fazer a minha modelagem. Em seguida, eu verifico se essa minha extensão é adequada à ocupação do vale. Por exemplo, nesse caso aqui, a minha equação calculou que a minha mancha de inundação deveria vir até aqui. No entanto, eu estou vendo pela imagem de satélite que eu tenho uma ocupação humana importante logo ajusante. Então, eu não vou me ater a esse ponto da minha modelagem. Eu vou estender para conseguir avaliar o que vai ser, qual vai ser o impacto nessa comunidade aqui. Em seguida, eu posso começar a calcular as vazões. Primeira vazão, importantíssima, é a vazão de ruptura propriamente. A vazão que vai sair da barragem à medida que a minha brecha de ruptura vai aumentando. Essa vazão vai subindo, eu vou atingir um máximo, um pico, e depois a vazão vai descendo à medida que o nível do reservatório vai baixando. Essa vazão máxima é calculada por uma dessas duas equações. Se o volume for muito grande em relação à altura, eu uso essa primeira equação. Se o volume não for tão grande, eu uso a segunda equação. Em seguida, a partir daquela primeira vazão calculada na saída da barragem, eu vou calculando as vazões em cada uma das seções transversais. À medida que a onda vai descendo o vale, ela vai perdendo energia, ela vai ficando cada vez menor, menos alta, e a onda vai se espalhando, vai ficando mais larga. Em seguida, eu preciso das seções transversais. Eu vou definir as minhas seções transversais, eu vou definir 21 seções transversais, eu vou numerar essas seções de 0 a 20, e para cada uma eu vou fazer uma amostragem por pontos, vou pegar 80 pontos de amostra em cada seção e vou verificar qual é a altimetria que o SRTM me dá para cada um desses 80 pontos.
Em seguida, com a vazão e com a seção bem caracterizada, com esses 80 pontos e a altimetria desses 80 pontos, eu posso determinar, por um cálculo hidráulico, qual é a altura que a minha onda vai atingir naquela seção. Dada uma vazão Q0, eu vou obter uma altura H0. Para Q1, um H1, dependendo da área da seção transversal. Observem que H3, nesse meu exemplo aqui, é maior do que H2, embora H2 seja um pico de vazão maior. No entanto, essa seção 3, ela tem uma área menor, então, para escoar uma vazão, mesmo uma vazão menor por uma área menor, eu posso eventualmente ter uma altura maior do que a da seção anterior. Muito bem, obtidas as alturas em cada uma das seções, eu posso obter uma mancha, que é a nossa mancha de inundação. Eu posso obter essa mancha ligando, verificando todos os pontos que estão acima da cota do terreno. Esses pontos, ao serem unidos, vão me dar essa mancha de inundação aí. Após a definição dessa mancha, eventualmente eu vou precisar fazer alguma correção de alguns problemas que são inerentes ao modo simplificado como a gente trata. Podem ocorrer manchas isoladas que não têm sentido físico. Assim, eu tenho um divisor de águas nessa região que não me permite que a onda de inundação que está descendo aqui por esse vale atinja esse ponto. Então eu vou ter uma série de critérios que a gente vai discutir mais adiante para eliminar esse tipo de ocorrência. Vegetação e outras formações ao longo do curso do rio podem ocasionar isolamentos desse tipo, podem ocasionar descontinuidades na minha mancha. Então, eu vou precisar corrigir também essas descontinuidades. O mais típico aqui é a vegetação. Quando a vegetação se fecha em torno do rio, ela produz uma altura maior no SRTM e que resulta numa descontinuidade da minha mancha. Isso a gente corrige manualmente ao final do processo. As principais adaptações que a ANA introduziu no processo, originalmente definido no LENEC, foram as seguintes. Os procedimentos eram todos manuais. A ANA desenvolveu uma série de programas em Python que automatizam as fases possíveis. O que era possível fazer automaticamente foi automatizado por esses programas em Python. O SRTM era de 90, a época do desenvolvimento, passou a ser o SRTM de 30. O rio era obtido de bases vetoriais pré-existentes. A gente decidiu que a gente ia digitalizar todos os rios caso a caso. E, originalmente, o método impunha para todas as altitudes, as altimetrias, um coeficiente de segurança de 3 metros. A gente concluiu, da nossa experiência e de outros parceiros nossos, que não era necessário essa imposição de um coeficiente de segurança. Por fim, é imposto um buffer de 250 metros em torno do rio, em todas as modelagens, e a gente concluiu que esse buffer, devido a uma série de melhoramentos, inclusive o SRTM melhorou em termos de posicionamento, a gente não precisaria mais impor esse buffer de 250 metros.